Olá, meus queridos, vamos a mais um vídeo, dessa vez um resuminho de aula sobre taxa nominal e taxa efetiva, né? E o que é taxa nominal e taxa efetiva? Vamos pegar aqui, vamos ler o nosso slidezinho, olha. São taxas cujo período de capitalização não coincide com o período em que são referenciadas. Então, são taxas cujo período de capitalização não coincide com o período em que são referenciadas. São, portanto, apresentadas na base de determinado período e capitalizadas em outro, sendo vulgarmente chamadas de taxas de mentirinha. Vamos para mais um conceito, uma forma diferente da gente falar a mesma coisa. Taxa nominal versus taxa efetiva, dito de outra forma, taxa nominal é uma taxa de referência. Ela está apenas lá como referência. Você não vai trabalhar com essa taxa, a partir da qual os juros são capitalizados, e capitalizados quer dizer incorporados ao capital, mais de uma vez no período a que a taxa se refere. Então, taxa nominal é uma taxa de referência. Você não vai trabalhar com essa taxa. Você vai ter ela apenas como taxa de referência. E por que é de referência? Porque os juros são capitalizados, e capitalizado quer dizer incorporado ao capital, mais de uma vez no período a que a taxa se refere. Bom, mas falando assim fica meio esotérico, né? Fica meio complicado da gente entender. Vamos uns exemplos aqui de taxa nominal e taxa efetiva. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é como é que eu sei que uma taxa é nominal e não efetiva. A forma de você conhecer essa taxa, ou melhor, de você conhecer se uma taxa é nominal ou efetiva, é pela expressão capitalizados. Ou seja, a taxa aqui é 24% ao ano, capitalizados semestralmente. Então, toda vez que aparecer essa expressão, capitalizados semestralmente, capitalizados mensalmente, compostos semestralmente, compostos mensalmente, você já vai saber que se trata de uma taxa nominal e não efetiva. E como é que eu vou trabalhar com essa taxa nominal? Eu vou ter que transformar essa taxa nominal em taxa efetiva. E como é que eu faço isso? Eu faço isso capitalizando ela a quantidade de vezes que for a referência dela. Vamos olhar esse exemplo aqui, ó. Essa taxa é 24% ao ano, capitalizados semestralmente. Então, quantos semestres eu tenho em um ano? Ora, eu tenho 2 semestres em um ano, não é isso? Então, para encontrar a taxa efetiva semestral, eu vou ter que dividir a taxa nominal, 24%, dividir essa taxa por 2, né? Vou pegar a canetinha aqui para a gente ver. Então, eu tenho que a minha taxa efetiva I vai ser igual a 24% dividido por 2, que dá 12% ao semestre. Então, a minha taxa efetiva referente a 24% ao ano, capitalizados semestralmente, é 24 dividido por 2, que dá 12% ao semestre. Essa é a minha taxa efetiva semestral. Basta eu transformar essa taxa de ano para o semestre de forma linear, de forma proporcional. Só que a taxa efetiva anual agora, eu não vou multiplicar por 2 para voltar para a taxa efetiva anual. Porque senão eu volto para a taxa nominal. Se eu multiplicar 12 por 2, vai dar 24.
Então eu vou elevar 1.12, ou seja, 1 mais i, elevar 1.12 a 2 menos 1 vezes 100. Essa fórmula aqui já é uma velha conhecida nossa, né? É a fórmula da taxa equivalente, aquela taxa que eu tenho, a taxa que eu quero, e por aí vai. Vamos pegar outro exemplo aqui. 12% ao ano com capitalização trimestral. Ora, essa expressão me diz que a taxa é uma taxa nominal e não taxa efetiva. Como é que eu vou encontrar a taxa efetiva? Quantos trimestres, porque a capitalização é trimestral, eu tenho em um ano? São 4 trimestres. Então eu vou capitalizar essa taxa 4 vezes. E como é que eu acho a taxa efetiva trimestral? Eu vou dividir 12% por 4, né? Então a taxa efetiva é 12% dividido por 4, que dá 3% ao trimestre. Então essa é a nossa taxa efetiva trimestral. E qual é a minha taxa efetiva anual? Aí basta aplicar a taxa equivalente, né? Qual é a taxa anual equivalente a 3% ao trimestre? E aí você vai encontrar 12,55. Mas qual é a taxa? Eu tenho aqui uma taxa de 18% ao ano capitalizados mensalmente. E aí eu vou perguntar, ora, se é 18% ao ano, a referência anual, e a capitalização é mensal, quantos meses eu tenho em um ano? 12 meses. Então eu vou capitalizar essa taxa 12 vezes para poder encontrar a equivalente anual. Mas a equivalente mensal, como é que a gente faz? Da mesma forma. Quantos meses tem um ano? 12. Então a taxa vai ser igual a 18% ao ano dividido por 12, que vai dar 5. 5 nada, Gustavo. Volta lá. Que vai dar 1,5% ao mês. E esse 1,5% ao mês eu vou capitalizar 12 vezes. Veja só, capitalizar 12 vezes para encontrar a efetiva anual, tá? Mas essa taxa aqui já é uma taxa efetiva, você já pode trabalhar com ela. Por exemplo, se você tem uma taxa se você tem uma situação em que o prazo de capitalização é mensal, você já pode trabalhar com ela sem problema nenhum. Por que eu estou calculando isso aqui? Para poder comparar uma taxa efetiva, ou uma taxa nominal, perdão, para poder comparar uma taxa nominal, 18% ao ano capitalizado trimestralmente, com uma taxa efetiva, 19,56% ao ano. Isso aqui está ao ano, tá? Está elevado a 12, está ao ano. Ou seja, uma taxa nominal de 18% ao ano, capitalizados mensalmente, equivale, ou seja, a taxa equivalente, a taxa efetiva é 19,56% ao ano. Ok, gente? Então a gente fica por aqui. Um beijo grande para vocês e até lá.